O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Vamos ter um tempo de oração. Eu queria que antes disso você abrisse a palavra de Deus em Salmos, capítulo 23. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Esse talvez seja o salmo mais conhecido de toda a Bíblia e, com toda certeza, um dos textos mais decorados também. Parece que na cultura ocidental a gente tem alguns textos de preferência. E um desses textos de preferência é, com toda certeza, o Salmo 23. Falar sobre o Salmo 23 é um desafio grande, porque é um texto tão conhecido, é um texto tão pregado, tão nosso, que às vezes implica um desafio maior a gente trazer novas referências e reflexões sobre esse salmo. Eu queria pedir a ajuda do Senhor em oração agora, se você puder me acompanhar. Deus, muito obrigado, Deus, porque Tu nos permitisse ter um tempo precioso de louvor e adoração. Obrigado, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso bom pastor. Nós te pedimos, Senhor, que essa manhã a gente possa ser profundamente abençoado pela Tua palavra, que ela se faça nova, que ela se faça, Senhor, completamente nova para nós, que a gente saia daqui, Senhor, consolado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, sentindo Tua presença, que sejamos ovelhas do Teu aprisco, Pai, é isso que eu te peço, Senhor. Ministra o nosso coração através desse salmo tão conhecido, que daqui, Senhor, saiam pérolas, daqui, Senhor, saia palavra viva e renovada para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens que chama Eu Sou. Nós queremos conhecer um pouco mais de Deus, nós queremos entender um pouco mais de quem Ele é para nós. Então, nós queremos olhar para Deus e enxergar em Deus muito mais do que a nossa cultura aprendeu. Deus é grande, Deus é soberano. A gente quer conhecer mais a Deus, esse é o nosso propósito. E nós começamos falando que Deus, Ele manda o seu Filho como cordeiro. Então Deus encarnado foi o cordeiro para nós. Na semana passada nós falamos de Deus como Pai. E tivemos um momento maravilhoso aqui, fomos profundamente ministrados. Quem estava aqui foi abraçado pelo Deus que é Pai. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que é pastor. E é comum que a gente ouça as pessoas chamando os líderes de pastores, e eles são os nossos pastores, mas há um supremo pastor. Deus é o nosso supremo pastor. E nós queríamos, a partir desse texto que nós vamos ler agora, olhar para Deus e enxergar nele o nosso bom pastor. Você está comigo? Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Os teólogos dizem que esse texto ele é tão profundo que teologia alguma conseguiria chegar ao máximo do que ele tem para nós. Mas é tão simples que qualquer criança é capaz de entender. O Salmo 23 está guardado e gravado em nossos corações. Mas, infelizmente, muitos conhecem apenas o Salmo do pastor. E
E hoje nós queremos olhar para a perspectiva do pastor do Salmo. Então, quando o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, na verdade é uma expressão de Davi. Os salmos, boa parte deles foram escritos por Davi, também temos salmos de Moisés, temos vários outros salmos, os filhos de Coré, Asaf, mas boa parte deles foi escrito por Davi, e Davi era pastor de ovelhas. Então, Davi olha para Deus a partir das características e das categorias com que ele olha para a vida inteira. Certa vez, quando Davi foi anunciar-se como desafiante de Golias, as pessoas disseram assim: olha, Davi, você está ficando louco. Golias é gigante, você é só um menino, você nem é soldado. Aí ele diz: eu não sou soldado, mas eu sou pastor. E eu sou um bom pastor. E quando o urso veio tentar roubar uma de minhas ovelhas, eu derrotei o urso. Quando veio o leão, eu derrotei o leão. Eu sei o que é ser um bom pastor. Um bom pastor se arrisca por suas ovelhas. Um bom pastor cuida de suas ovelhas, se possível for colocando a sua vida em risco. Aí quando ele olha para Deus e a sua relação com Deus, ele põe essa poesia, as suas categorias, e ele diz: Deus é o meu pastor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu vi um pastor me dizendo que pastor tem cheiro de ovelha. Se você for em alguns lugares onde esses homens ainda cuidam de rebanhos de forma mais antiga e tradicional, você vai ver que o cheiro dos animais fica nele, porque é uma relação muito íntima. O pastor, ele tem uma voz peculiar e ele emite sinais, e as ovelhas conseguem discernir a vontade do pastor. Há uma relação muito profunda. Quando Davi fala que o Senhor é o nosso pastor, ele está dizendo, em primeiro lugar, que nós temos intimidade com Deus, nós temos uma relação com Deus. Deus é um ser relacional. Agora, o primeiro versículo desse texto foi muito mal compreendido por nós e por nossa cultura, e parte disso por conta de uma tradução equivocada. O fato é o seguinte, é que algumas traduções pegaram esse texto do hebraico e traduziram da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e... Então, eu cresci ouvindo esse texto e pensando nele como se Deus, em sendo meu pastor, me dá tudo o que eu quero, me dá tudo o que eu preciso, Ele provém todas as coisas para mim, logo eu nunca vou fazer esforço algum ou nunca terei falta de nada. Então, praticamente, isso era para mim um seguro. Era uma pólice onde eu teria tudo o que eu queria. Então, Deus é o meu pastor, Ele é o meu garçom. Sabe, quando a gente está numa mesa, a gente diz assim: garçom, por favor, traga tal coisa. Aí lá vem o garçom trazendo aquilo. E a gente começou a olhar Deus como garçom de nossas necessidades existenciais, quase sempre desnecessárias. Só que quando esse texto foi escrito, no idioma original hebraico, a expressão de Davi era dizendo assim: se Ele é meu pastor, Ele é tudo que eu preciso. A versão que eu li agora há pouco foi a versão NVI, e a NVI foi mais feliz na tradução porque ela diz: de nada terei falta. A versão americana diz: eu não terei desejos, porque o Senhor é meu pastor, e Ele sendo meu pastor, não preciso de mais nada. Davi sabia que se as ovelhas tivessem um bom pastor, estava tudo certo, elas não iam carecer de coisa alguma. Então, isso não é uma apólice de seguro. Esse texto não ensina para nós que Deus, em sendo nosso pastor, vai suprir e vai estar a serviço de nossas necessidades. Na verdade, é o olhar de uma ovelha que olha para o pastor e diz: Ele é tudo o que eu preciso. E embora tudo me falte, nada faz falta. Então, quando você olhar para esse texto, eu desejo, irmão, do fundo do meu coração, que você nunca mais olhe para ele dizendo: Deus vai me dar tudo o que eu preciso. Mas que você olhe para esse texto dizendo: Deus é tudo que eu preciso.
nossa sociedade é uma sociedade que busca satisfação. Por trás de toda a psique humana mora uma insegurança. A psicanálise concorda de que há uma insegurança no indivíduo que faz com que ele se apresente de várias formas na sociedade. Eu conheço pessoas que são extremamente grossas, duras, porque são inseguras. Pessoas que não aceitam serem questionadas, porque são inseguras. Um dos grandes dilemas humanos é a insegurança. Quando Davi olha para o pastor dele, quando Deus é visto como o pastor, a nossa insegurança encontra um chão. Porque nele nós temos tudo que é necessário. Deus é tudo que eu preciso. Agora eu queria que você fosse comigo a João capítulo 10, versículo 11. João capítulo 10, versículo 11. Essa expressão é usada pelo próprio Cristo. E é preciso saber quem é o pastor. Jesus está conversando com seus discípulos, ensinando para eles acerca do Evangelho, e ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mais uma vez ele usa a expressão que Deus usou num diálogo com Moisés: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz: olha, vocês lembram do Salmo? Porque não tinha como não falar de si como um pastor e não associar o Salmo tão conhecido de Davi muitos anos atrás. E o fato é que Jesus diz assim: olha, eu sou o bom pastor. E o que eu acho mais belo desse texto é que quando Jesus diz eu sou o bom pastor, ele diz também: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Os historiadores dizem que os pastores antigos, alguns deles davam nomes às ovelhas. E eles conheciam as ovelhas tão bem, mas tão bem, que era capaz de dar nome a cada uma das muitas ovelhas. Aí imagina você, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Ali está a minha ovelha Pedro. Atrás está a minha ovelha Escobar. Ali está a minha ovelha tal. Ali está a minha ovelha tal. Deus te chama pelo nome. Você é a ovelha do Senhor e Ele te conhece. Ele sabe o teu perfil, Ele sabe as tuas necessidades, Ele conhece cada cantinho de seu interior. Ele é o bom pastor e Ele nos conhece. Uma segunda lição que eu aprendo com esses que olham para Deus como pastor é de que é dele todo o trabalho. Um pastor não dava missão alguma para a ovelha. Imagina você, numa dessas viagens suas, você passa por um campo e lá está um pastor conversando com a ovelha, dizendo assim: olha, ovelha, hoje você vai fazer isso e aquilo outro, tá bom, ovelha? É do pastor todo o trabalho. Então, quando a gente começa a ler, a gente vê em
volta para Salmo 23, a gente vê, por exemplo, ele dizendo: em verdes pastagens me faz repousar. Esse é o trabalho do bom pastor, fazendo a ovelha repousar. E me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Todo o trabalho é do pastor. Agora, nós vivemos profundamente angustiados muitas vezes porque nós achamos que nós temos que fazer alguma coisa, então nós estamos sempre nos movendo, nós estamos sempre angustiados porque a gente tem essa sensação de que se a gente não fizer, a coisa para. O nosso trabalho é descansar em Deus. Eu falei aqui na semana passada e tem um hino que vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Diz: não tenhas sobre ti um só cuidado. Sabe esse, irmão? Um dozão, põe um dozão aí. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Agora ouça Deus dizendo para você assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Você tem que tomar uma decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Ouça a voz do Senhor para você agora. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Quando você estiver aflito, angustiado, quando o teu coração estiver apertado, quando você achar que suas forças acabaram, ouça a voz do bom pastor dizendo: é meu todo o trabalho, eu cuido, você é minha ovelha, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, eu te levo para os pastos verdejantes. Ele me faz repousar, disse Davi. Sabe por que Davi disse: ele me faz repousar? É porque Davi sabia que chegava determinado momento onde as ovelhas estavam cansadas e elas precisavam parar nos pastos verdejantes e passar um bom tempo ali descansando. Deus sabe quando a gente precisa descansar. Pode continuar, meu irmão. Deus sabe quando a gente precisa descansar. Eu não sei se você está cansado. Eu, às vezes, me encontro tão cansado. Como é bom a gente ter essa intimidade com Deus que é Pai e ao mesmo tempo é pastor. E Ele diz assim: olha, descansa, filho. Eu vou te levar para um lugar para você descansar. Um dia eu estava tão cansado, olhei para minha esposa e falei assim: olha, vamos dar uma pausa, vamos tirar um dia para a gente descansar. E a gente chegou ali em cima, em Gravatar, dizendo: vamos comer uma cartola aqui. Aí a gente parou para comer a cartola, ela encontrou uma pessoa que era conhecida dela, ela falou assim: você já viu aquele hotel lá, o Highlander? Aí ela: não, nunca vi não, a gente nem ouviu falar. Esse hotel é maravilhoso, parece a Europa. Aí a gente disse assim:
Poxa, legal, né? Vamos só olhar, a gente tá descansando, vamos lá olhar. Aí a gente decidiu ir lá olhar. Aí quando a gente chegou lá, a gente começou, meu Deus, que coisa linda, maravilha. Oh, meu amor, que maravilha. Aí a gente começou a demorar demais no hotel. Aí daqui a pouco eu disse, amor, vamos embora, senão daqui a pouco a gente vai ter que ficar. Só que quando eu falei isso, ela já queria ficar. Aí eu fui lá na mulher e falei assim, quanto é que é essa diária aí, rapaz? Aí ela falou assim, não, a gente hoje está numa promoção, a promoção é tanto, não tem ninguém no hotel, tá vazio, então você pode ficar por tanto, a gente dá um quarto melhor. Aí eu vi que o olho da minha esposa brilhava assim. Aí eu disse, tá bom, Deus, tá bom, vamos ficar. Aí ela ficou feliz da vida. Quando foi à tarde, a gente dando uma volta, eu conheci o dono do hotel. E a gente começou a conversar e eu comecei a falar de Deus para ele. E daqui a pouco ele estava com o olho cheio de lágrima e ele ficou emocionado e aquela conversa foi fluindo. E a gente falando do pastor, o bom pastor. Aquele dia foi maravilhoso, a gente descansou. Pôr do sol, a gente começou a orar e dizer, Deus, faz a gente tranquilizar na graça. No outro dia, o cara falou assim, olha, eu sei que vocês precisam de ajuda para fazer uns acampamentos, umas coisas aí, a gente vai ajudar vocês. Aí eu disse, olha, Deus já providenciou as bênçãos para nós. Quando eu fui pagar a conta, irmão, eu cheguei lá no hotel, fui lá pagar a conta. Eu disse, não, já está tudo pago. Eu disse, não, não, eu não paguei no começo, não. Eu disse, não, mas já está pago. Sabe por quê? Porque ele acha, o dono do hotel acha que você precisa descansar um pouco. O dono do hotel não sabia, mas o dono do universo sabia que eu precisava descansar. Eu não sei se você sabe, mas Deus se importa com o teu descanso. Ele me faz repousar. Aí Davi diz assim, o meu pastor me conduz às águas tranquilas. Uma das maiores preciosidades da vida é você sentir paz. Quantas pessoas põem a cabeça no travesseiro e não tem paz. Quanta gente tem sono pesado. Quanta gente vive na vida como se os ombros estivessem com toneladas. Quando a gente conhece o pastor, a gente tem paz. Davi, em meio às guerras, tinha paz. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nele eu tenho paz. Aí depois ele diz, ele refrigera a minha alma. Não sei se você chegou aqui precisando de um renovo de Deus. Quem sabe você chegou aqui precisando realmente ser renovado por Deus. O pastor sabe como fazer isso. Ele segue e diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Às vezes a gente se perde na vida. Você tem uma decisão para tomar e você não sabe o que fazer. Você não sabe que caminho seguir. Você se sente meio tonto, sem direção. Ei, o pastor é quem te conduz. Ele é o teu guia. Ele é o teu guia. É dele todo o trabalho. É dele todo o trabalho. Talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, eu quero te fazer descansar. Eu quero renovar a tua alma. Eu quero guiar você pelos meus caminhos. Agora, quando a gente continua lendo, a gente vê que a paisagem de pastos verdejantes, águas tranquilas, alma refrigerada, muda completamente.
no meio da poesia de Davi aparece um vale da sombra da morte. Eu tenho aprendido que o que mata não é a morte, é a sombra da morte. A morte chega e pum, morreu. Mas a angústia da sombra da morte se aproximando é que é terrível. A vida é feita de sombras e luz. E caminhar com o pastor não é a garantia de que estaremos sempre andando em luz, mas é a garantia de que mesmo em tempos de sombra, o pastor estará conosco. Eu não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo tantas vezes. Às vezes a gente vem num cenário tão maravilhoso e de repente o cenário muda radicalmente. Ontem eu estava no hospital, 11 da noite, conversando com os pais de Letícia. E a gente lembrava como foi lindo o parto. Nasce a criança, a gente celebra, tira foto. É tão maravilhoso. Um mês depois a gente está na UTI dizendo: Senhor, não leva não, Pai. Restaura a saúde. O cenário mudou. Mas caminhando com o pastor, a gente aprende que os cenários da vida mudam, mas o pastor continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Os cenários da vida de Daniel mudaram e da noite para o dia ele foi parar dentro da cova dos leões, mas o bom pastor estava lá. Sadraque, Mesaque e Abidnego viram os cenários mudar e eles foram jogados na fornalha, mas o bom pastor estava lá. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão, as muitas águas não poderão nos afogar, porque eu sou contigo. Josué tinha um desafio tão grande, era substituir Moisés, e Moisés fez todo o processo. Quando chegou para entrar na terra prometida, ficou. Aí cai essa bomba no colo de Josué. Liderar um povo chato, invadir um terreno ocupado por pessoas muito maiores e mais bem estruturadas belicamente. Sabe a única coisa que Josué precisava saber? A única coisa. Josué capítulo 1. Deus diz para Josué: eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Ainda que andares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o meu pastor é comigo. Os cenários da vida vão mudar. Quem não muda é o pastor do salmo. Mais uma vez o cenário muda, porque nem sempre a gente vai ficar no vale da sombra da morte. E o texto segue dizendo: preparas-me uma mesa, preparas-me um banquete na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Não é interessante isso? É que na mesa onde o cálice transborda, estão sentados também ali os nossos inimigos. Às vezes a gente acha que por a gente estar na mesa, só tem que estar conosco, para nossa alegria ser completa, os amigos, né? Eu conheço pessoas que diriam assim: Ciclano está naquela festa, vou não. Aliás, eu até conheço pessoas que diriam assim: Ciclano está naquela festa, agora é que eu vou jogar o vinho na roupa branca dele. Quem é ovelha do bom pastor não está nem aí para onde estão os teus inimigos, porque tenha certeza de que o cálice da alegria transborda.
E o óleo da consagração não para de cair sobre nossas cabeças. Aliás, se os inimigos sentarem na mesa das ovelhas do bom pastor, eles serão servidos. Porque ovelhas do bom pastor não têm direito a inimigos. Eles se fazem nossos inimigos, mas nós não nutrimos inimizade com ninguém. Porque tendo um pastor tão bom como temos, não temos energia alguma para investir numa inimizade. Irmão, se você quer ser ovelha do bom pastor, você precisa perdoar. Você precisa se desligar do passado. Você precisa deixar Deus curar e tratar as suas feridas, porque ovelhas têm tantas feridas. O vinho é a alegria. O óleo é consagração. Que na tua caminhada nunca falte a unção de Deus sobre você e um coração que transborda em alegria. Aí o salmo vai terminando e Davi chega a uma constatação tão maravilhosa. Ele diz assim: bondade, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você entrou aqui preocupado com o que vai acontecer amanhã? Você está aqui pensando como vai ser a semana que se inicia? Pois eu sei como vai ser a sua semana. Bondade e misericórdia te perseguindo para sempre. Aleluia. Eu já trabalhei em alguns lugares e hospitais psiquiátricos. E tratei algumas pessoas que tinham manias de perseguição. Então, a gente estava no lugar com elas e elas diziam: vocês estão vendo? Tá ali, tá ali. A gente não via. Quem é a ovelha do pastor tem um negócio parecido com esse. Tá um caos. Mas a gente está dizendo: tá vendo? Tá ali. A bondade e a misericórdia estão me perseguindo. Aleluia. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Deus já está no seu amanhã. O teu futuro pode ser incerto para você, mas Deus escreveu todos os teus dias. Deus está no teu amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez um jovem bastante eloquente, estudioso, desses que fez universidades internacionais, Cambridge, Harvard, decidiu dar uma festa para celebrar a sua graduação, mais uma das muitas graduações. Tinha um salão cheio, as pessoas conversando entre si. Lá para as tantas, ele pediu para que todos fizessem silêncio, agradeceu a presença dos convidados e começou a dizer o seguinte: olha, foi muito difícil ter chegado até aqui, eu estudei bastante, mas que bom que eu contei com o apoio de vocês e hoje a gente está celebrando tudo isso. E para celebrar ao soberano Deus, eu gostaria de recitar uma poesia. Aí ele começou a recitar uma poesia, mas essa poesia era especial. Ele começou a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele usava, enquanto falava, toda a sua eloquência, impostação de voz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí ele seguiu. Quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todo mundo levantou e começou a aplaudir. Maravilhoso, parabéns! Naquela noite, no cantinho, numa das primeiras fileiras, tinha um senhor, cabelos brancos, desses idosos que mal se sustentam em pé durante um bom tempo. Mas ele levantou, fez um sinal com a mão e disse: eu também posso recitar uma poesia. As pessoas começaram a conversar entre si, dizendo assim: esse senhor deve estar caduco, porque ele quer falar depois de um cara que fez uma apresentação tão brilhante como essa. Quem se atreveria a falar alguma coisa depois de algo tão belo? Ele foi arrastando-se até a frente e disse: eu queria recitar também um salmo. E também o Salmo 23. Seus olhos encheram de lágrima. E ele disse: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada faz falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando aquele senhor terminou de falar, todo o público que lhe ouvia estava em prantos. Coração partido e tocado por Deus. Aquele jovem começou a ficar angustiado e decidiu conversar com aquele senhor. Tocou no ombro dele e disse: Senhor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu estudei tanto e usei todos os meus conhecimentos técnicos. Eu conheço sobre literatura. Eu já li tantas vezes isso e... Por que quando eu falei as pessoas me aplaudiram, mas quando você falou, você tocou o coração delas? Aí o velhinho respondeu sabiamente, dizendo: você, meu filho, conhece o salmo do pastor. Eu tenho andado dia após dia com o pastor do salmo. A minha pergunta para você nessa manhã é: quem é que você conhece? Eu comecei dizendo que esse texto é tão conhecido de todos nós, mas tão poucas pessoas desfrutam do privilégio de ter um pastor. Um bom pastor. Hoje de manhã, acordei cedo e Deus me lembrou um texto. Mateus capítulo 9, versículo 36. Você não precisa abrir, eu quero ler para você. Jesus olha para as multidões e ele diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas
que não tem pastor. Talvez você seja mais um dessa grande multidão. E Jesus olha para você e diz: ei, filho, talvez você se sinta não pastoreado, mas eu sou contigo. É meu todo o trabalho. Tudo que você precisa sou eu. Esquece os teus inimigos e deixa o cálice transbordar. Não fica preocupado com o amanhã, porque certamente bondade e misericórdia te seguirão. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você. O Senhor é meu pastor. Isso é relacionamento. Nada me fará falta. Isso é satisfação em Deus. Caminhar me faz por verdes pastos. Isso é descanso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é direção. Refrigera a minha alma. Isso é cura. Por amor do seu nome. Isso é propósito. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, isso é provação. Eu não temeria mal algum. Isso é proteção. Porque tu estás comigo. Isto é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é disciplina. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é esperança. Unge a minha cabeça com óleo. Isso é consagração. E meu cálice transborda. Isto é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção. E eu habitarei na casa do Senhor. Isso é segurança. Por longos dias. Isso é eternidade. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã pensando que você precisava de muitas coisas. Quero te dizer que a única coisa que você precisa é de um pastor. Jesus é esse bom pastor. Eu quero te incentivar a esse relacionamento com Ele. Ele é muito mais íntimo e relacional do que você pode imaginar. Ele deu a vida por suas ovelhas. Ele a conhece pelo nome. E hoje pelo nome Ele te chama dizendo: vem descansar. Talvez você se sinta cansado. E hoje ouça a voz do Senhor dizendo: meu filho, eu vou te fazer caminhar em verdes pastagens. Hoje eu quero te fazer descansar. Tem muita gente por aí dormindo e acorda cansado. Basta só uma palavra tua, Senhor, e a nossa alma sairá daqui descansada. Talvez você precise ter a sua alma curada. Algumas feridas, algumas dores. Refrigera a minha alma, meu pastor. Talvez você esteja numa fase de decisões. Você precisa de uma direção. Olha para Deus agora e diga: guia-me pelas veredas da justiça. Tu és o meu guia, Senhor.
Tu és o meu guia. Quem sabe você está experimentando o vale das sombras. Mas saiba que nessa provação, Deus te promete proteção. Porque os cenários da vida vão mudar. Mas o pastor é sempre o mesmo. Quero orar por você. Vendo Jesus as multidões, teve profunda compaixão delas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você quer olhar para Deus agora e dizer: Deus, Tu és tudo que eu preciso. E se embora tudo faltar, nada vai fazer falta, porque em Ti eu tenho plena satisfação da minha alma. Se é esse o seu desejo, e somente esse o seu desejo, fica de pé, eu queria orar por você. Só se você quer encontrar satisfação em Deus, ouça bem, meu irmão, o que eu estou te dizendo. Se você busca satisfação em Deus, se você está cansado, cansada, se os teus esforços não dão conta de resolver a sua vida e você precisa descansar nele, que diz para você hoje: é meu, somente meu, todo o trabalho. É Ele que te faz descansar nos pastos verdejantes, é Ele quem te guia às águas tranquilas, é Ele que refrigera a tua alma, é dele todo o trabalho. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, que o nosso bom pastor esteja conosco todos os dias de nossa vida. Que a gente seja abraçado como ovelhas pelo nosso bom pastor Jesus. Amém. Amém.